Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Cosmologia Egípcia, o universo animado. Este livro foi escrito por Mustafa Gadala, contém 173 páginas divididas em 30 capítulos e foi publicado no ano de 2003 pela Madras Editora. Em seu prefácio, o autor esclarece que muitos cientistas passaram muito tempo considerando a religião egípcia como mística demais, supersticiosa demais, e que isso vem passando com o passar do tempo, porém o conceito acabou saindo de um extremo ao outro. Então, enquanto antes a religião egípcia era considerada muito supersticiosa, hoje ela vem sendo analisada sob uma perspectiva muito fria, né, muito acadêmica, enquanto que ele considera que é possível tratar a religião e a pesquisa do quemetismo, né, que é a forma como comumente a gente se refere para a religião egípcia, através do estudo do povo Balad. Então esse povo é um povo que ele vai se referir constantemente durante o livro, quase sempre associando esse povo como equivalente, né, ao povo egípcio antigo. Então ele vai considerar que esse povo herdou muito da tradição e conserva, então, e preserva muito dessa tradição original do quemetismo, ou seja, da religião egípcia antiga, e que, portanto, um estudo do comportamento e das ideias pode ser feito, então, baseando-se naquilo que esse povo, então, faz e diz. Em seguida, nós temos um capítulo chamado Padrões e Terminologia. Aqui eu vou ler alguns pontos aqui que ele elenca, que eu acho que são bem interessantes, não só para o entendimento do livro, mas até para as questões gerais relativas ao entendimento do estudo, né, do quemetismo e egiptológico como um todo. No ponto 1 ele diz: é possível haver variações na ortografia de termos egípcios antigos, como Amém, Amon ou Amun. Isto ocorre porque as vogais nas traduções dos textos egípcios são aproximações dos sons utilizados pelos egiptólogos para ajudá-los a pronunciar os termos, palavras usados no Antigo Egito. Então, Amém, Amon e Amun são um mesmo Deus. E por que muitas vezes tem essa variação? Por causa da própria questão da escrita mesmo, do idioma egípcio, que muitas vezes não possui vogais. E, além disso, as vogais acrescentadas muitas vezes tendem a aproximar não apenas a ideia que o autor, né, tem de como seria a pronúncia original, porque toda a questão de pronúncia em relação à língua é especulação, porque é uma língua que não se fala mais, não se sabe qual era a pronúncia exata dessas palavras. O que se sabe são ideias, né, baseadas em línguas que são derivadas e etc., mas como o árabe, o hebraico e tudo mais, mas não se tem certeza absoluta sobre como era a pronúncia dessas palavras e, portanto, dessa língua. E muitos autores, então, tentam aproximar a pronúncia da palavra de acordo com a própria língua natal dele, né? Então, alguns vão botar Amém, outros vão botar Amon, outros vão botar Amun. Mas é interessante se prestar atenção então nas consoantes, porque as consoantes dão uma visão melhor de qual é o Deus, né, ou qual é a palavra. No ponto 2, a antiga palavra egípcia Neter e sua forma feminina, Neterti, foi traduzida erroneamente, e é provável que intencionalmente, por Deus e deusa, pela maioria dos acadêmicos. Neteru, plural de Neter, Neterte, são os princípios e funções divinos do único Deus Supremo. Então, algumas pessoas não gostam muito da ideia da tradução de Neter, Neterte e Neteru, né, para Deus, deusa e deuses, né, porque eles vão considerar que todos esses deuses, né, ou seja, os Neteru, eles são funções de um mesmo ser, que no caso seria Deus, né?
associando aqui a nossa linguagem. Então, por que há uma implicância muitas vezes? Porque o conceito de deuses geralmente está associado a seres diferentes e individuais que não têm uma ligação com essa fonte divina. Eu acho que eles implicam por causa disso, né? Embora, por exemplo, algumas religiões, embora falem de deuses, né? E a tradução também seja feita para deuses, também tratem desse sentido, né? Como por exemplo no hinduísmo, né? Embora hajam milhões de deuses e tudo mais, todos esses deuses são entendidos como manifestação de Brahman, né? Ou seja, de Deus. Então, eu particularmente eu não vejo problema, né? Eu acho que eu entendo o porquê da reclamação de algumas pessoas nesse sentido, mas eu acho que é uma problematização assim que não, né, não se faz tão necessária, né? Até porque na prática você vê que na própria a atuação, né, das pessoas em relação a esses neteru havia uma individualização, né? Tanto do nome, quanto da forma, quanto do culto, que é muito semelhante, se não para dizer a mesma praticamente, de outras religiões politeístas, etc., que também vão tratar, embora possam conceber que todos os deuses ali são manifestações de um mesmo Deus, também uma individualização do culto, né? Muitas vezes até aquilo que é chamado de monolatria. Então, bom, mas então sempre que a gente falar de Neter, Neterte e Neteru, são então essas manifestações do divino que podem então ser chamadas ou não de deuses. No ponto 4, ele define que o termo Balad será usado em todo o livro para indicar a presente minoria silenciosa de egípcios que segue as antigas tradições egípcias com uma tênue aura externa de islamismo. A população cristã do Egito é uma minoria étnica que se refugiou da Judéia e da Síria para Alexandria Ptolomaica, governada por Roma. Hoje, 2000 anos depois, são facilmente distinguíveis na aparência e nos maneirismos da maioria dos nativos egípcios. O ponto 5, que também é bastante interessante, não havia ou há textos egípcios antigos que tenham sido categorizados pelos próprios egípcios como religioso, funerário, sagrado e etc. Os acadêmicos ocidentais deram aos textos egípcios antigos nomes arbitrários como livro disso, livro daquilo, divisões, declarações, encantamentos e etc. Eles inclusive decidiram que determinado livro possuía uma versão tebana ou uma versão desse ou daquele período. Depois de acreditar em sua própria criação dogmática, os acadêmicos acusaram os antigos egípcios de cometer erros e perder trechos de seus próprios escritos. Para facilitar, será mencionado o nome comum, porém arbitrário, da classificação acadêmica ocidental dos textos egípcios antigos, embora os próprios não tenham classificados dessa forma. E aí, né, o que vai ser uma característica desse livro, embora esse não seja um livro de formato acadêmico, né, com todo aquele academicismo, etc., ele vai sempre se referenciar então a esses textos, usando então esse nome que segundo ele foi dado pelos acadêmicos, etc., esses títulos, né? Então livro disso, blá blá blá, e etc., para que haja uma referência conforme classificação. Bom, o livro então é dividido em 8 grandes partes, né? Eles são 30 capítulos, porém ele é dividido nessas partes, né? A primeira parte se chama O Modo de Vida Egípcio. No capítulo 1, que Heródoto classificou os egípcios como mais alegres, os mais viventes, os mais saudáveis dos povos que ele conhecera. Justamente porque os egípcios entendiam tudo como sendo divino. E o divino era um motivo para ser celebrado. Então, toda a ideia, né, toda a vida era permeada pela concepção de que há uma relação íntima entre o material e o espiritual, entre aquilo que é humano e aquilo que é de Deus. Aqui ele também vai falar sobre a questão dos Neteru, né, que nós falamos anteriormente, e que Akhenaton não teria entendido esse conceito de que os Neteru então são manifestações desse Deus, e ele por isso então teria tentado acabar com todos os Neteru, ou seja, por um erro de interpretação do conceito, né? Aqui também ele vai dar uma alfinetada nos abraâmicos, né? Ou seja, judeus, cristãos e
e muçulmanos, dizendo que, embora eles se digam monoteístas, né, o Deus, o ser opositor, né, especialmente no cristianismo, né, ele tem poder equivalente ao Deus principal. Então, o diabo, né, o Satã, é entendido por esses povos, né, pelos cristãos, etc., como que quase que equiparável a Deus, né? Então, Deus tem tanto poder na sua vida quanto o diabo tem. E isso, então, não é ser monoteísta, segundo ele, né? Já que, se você acredita num Deus único, o seu Deus, né, o principal, não deveria ser igualado a nenhum outro ser. Então, se você classifica o diabo como tão poderoso assim para atuar na sua vida quanto Deus, então você não é tão monoteísta assim. E aqui ele vem falando também sobre que as histórias eram usadas para transmitir o conhecimento, além de tanto uma questão moral e ética, né? As histórias dos deuses e tudo mais, mas também para transmitir o conhecimento científico. Então havia essa dupla função nas histórias. E que não eram entendidas, né? Os mitos não eram entendidos de forma literal, como por exemplo os cristãos vão entender o Antigo Testamento e os judeus, etc. E ele vai citar esses povos porque ele vai dizer que esses povos herdaram, né, ou pegaram muitas das histórias dos egípcios e transformaram ao seu próprio modo, e que os egípcios não entendiam essas histórias como literais, mas como meios de ensinar aquilo que eles pretendiam ensinar. Aqui ele também vai tratar da cosmogênese egípcia em relação à criação, né, dos deuses primordiais, etc. Então você tem Num, né, e Num se torna Atum, e nós vamos falar disso no outro momento, mais pra frente. Mas falando rapidamente, então tem Atum dá origem a Shui-Tefnut, e Shui-Tefnut dão origem então a Geb e Nut. Geb e Nut dão origem a Osíris, Ísis, Sete, e conclui essa parte então falando que dentro da concepção egípcia tudo é masculino ou feminino, não existe algo que seja neutro, que os números têm sempre um sentido para além da própria classificação numérica, né? Eles têm uma percepção metafísica, digamos assim, dos números, de que tudo se explica através dos números, então a matemática tem uma importância muito grande, e que Pitágoras, então, teria estudado com os egípcios, e por isso, então, quando voltou para a Grécia, ele teria, então, levado o conhecimento que ele aprendera lá. E alguns vão apontar, inclusive, que Pitágoras é, então, uma referência ao deus Pitá, né? Então, Pitágoras, então, porque ele teria aprendido, né, ou teria querido fazer uma referência ao deus Pitá, então se nomeando Pitágoras. Na parte 2, os códigos numéricos da criação. Então aqui ele vai destacar essa questão da Gênesis, né, para então dar início a uma sequência de explicação de toda a estrutura da sociedade e pensamento egípcio a partir dos números. Então tudo começa com o Num, que é então o caos primordial, né, as águas primordiais e etc., onde não existia nada. E aí ele também vai fazer uma correlação desse conceito, com algumas coisas que os cientistas atualmente falam, etc., sobre como teria sido o início do universo. Então nada teria sido por acaso, né? Existia então esse caos primordial, essas águas primordiais, e por uma intenção divina, por um planejamento divino, então começa a surgir a ordem. A ordem, então, é entendida como Ma'at. A partir então dessa sequência surge Amen, que é então a força oculta. Então nós temos, mais ou menos, né, pensando aqui nessa classificação, nós temos um conceito mais material, entre aspas, né, que seria então Num, que ainda assim mais material, entre muitas aspas, né, porque é um conceito ainda muito abstrato, mas ainda mais abstrato então que vem em seguida, né, que é a Ma'at, que é a ordem cósmica, né, o que entender disso, a ordem, né, dentro de algo que já é abstrato. E Amen, né, que é a força que existe dentro disso tudo. E aí o conceito é que a criação ela não pode ser observada a partir de si mesma, mas só através do externo. Então é mais ou menos o que a gente vai tratar aqui no outro livro chamado Kaibalion, né? Onde Deus cria o universo, mas ele não é o universo, né? O universo é aquilo que está a partir dele.
Então dentro dessa sequência, né, Nun, Maat e Amen, então Atum desperta. Atum então seria o próprio Nun, ou seja, as águas primordiais, porém feito disperso dentro daquilo que se criou nessa sequência, né? Então você já tem um universo concebido. E aí essa primeira manifestação é então Atum. E Atum então cospe Shu e Tefnut. E Shu e Tefnut dão origem a Nut e Geb, né? Nut é então o céu e Geb a terra. Inclusive nessa questão, vocês pode ser que encontrem por aí, né, a imagem de Nut com Geb, que é uma imagem relativamente comum, e Shu, né? Então você tem Nut, que ela tem o corpo arqueado, né, porque ele é todo o céu, né, toda a abóbada celeste, e aí você tem Geb deitado e Shu separando os dois, né? Shu é quem? O ar. Né? Então aí a gente já vê tipo, essa questão que ele fala anteriormente, né? De que os mitos, né? As alegorias eram usadas também para explicar o físico. Né? Então você tem uma noção muito clara, acho que nesse exemplo. Né? Geb é o que? A terra. A terra, ela é, né, se você olhar de forma, né, física, ela é separada do céu pelo ar. Né? Então você tem quem? Quem é o ar? Shu. E quem é o céu? Nut. Né? Então a gente começa a ver essa relação entre o símbolo ser também uma maneira de explicar o científico. Né? E aí na página 37 ele traz um extrato dos textos de Unas, né, os textos das pirâmides, que é uma evocação que fala assim: salutamos a vós, Atum, salutamos a vós, aquele que se torna a si mesmo, ou seja, Nun se torna Atum. Vós sois ao alto em vosso nome o Altíssimo. Vós tornais a si mesmo em vosso nome Kepri, aquele que torna a si mesmo. Então, por exemplo, em Telemann, às 6 da tarde, nós saudamos, ou quando o sol se põe, né, Tum. E logo em seguida, o próximo a ser saudado é então Kefra, né? Então vê-se a conexão aqui, né, com o conceito, né, de que Atum e Kefra, etc., como sequentes, né? Então, só um comentário de curiosidade. Em seguida, ele vem tratando justamente da questão da dualidade, né? Que é, então, uma referência ao número 2, a natureza dualística do conceito egípcio, né? Então, dia e noite, homem e mulher, positivo e negativo, Maat, que é a ordem e a desordem, Shu e Tefnut, Neheb Kal, que é, então, a serpente de duas cabeças, né, em forma de espiral, então para explicar justamente essa questão da dualidade do universo. Então é muito semelhante à serpente que a gente vê no caduceu de Hermes, né, e de Mercúrio, que é aquela serpente que se entrelaça e tem duas cabeças. Então a gente começa a ver como as coisas elas são mais interligadas do que parecem, né, e essa herança, né, que muitas vezes um determinado povo tinha contato com outro e pegava aquele determinado conhecimento e adaptava a sua própria língua, a sua própria cultura. Aqui ele vem destacando também que o faraó é referido como senhor das duas terras e que alguns egiptólogos vão dizer que isso é uma referência ao Alto e Baixo Egito, né? Mas ele vai destacar que não há uma referência, não há uma evidência para isso, que os Balades concebem que na verdade senhor das duas terras era então o senhor do plano material, digamos assim, e do plano espiritual. Porque o conceito reside que todos nós temos um duplo que reside numa outra terra que é idêntica à nossa. Porém, esse duplo nosso ele é do sexo oposto. Então, eu sou homem e eu tenho nessa outra terra um duplo que é a minha versão feminina e vice-versa, né? E eu sou a versão masculina desse duplo dessa outra terra, que é uma terra idêntica à nossa. Embora a divisão seja em nove planos. Então a gente vê também mais uma relação com a questão da Cabala, né? Que vai falar de 10, mas a gente sabe que tipo,
há uma subjetividade nessa questão numérica, né? Então, essas duas terras são físicas, mas 7 são terras, são planos não materiais, né? Então são duas terras físicas, essa aqui e essa outra que seria o seu, né, a sua cópia, digamos assim, e 7 planos não materiais. E que quando a gente morre, então a gente se une a esse nosso gêmeo, né, do sexo oposto. Aqui também é um conceito interessante que vale ser destacado, né, sobre a relação a atribuição que é dada para o vivo e para o morto. Então, o vivo é referido nos textos, né, como sendo Ra. E o morto é referido como Osíris. Então enquanto vivo, você é Ra, né? E você caminha em direção a quem? A Osíris, que é o morto. Quando você está morto, você é Osíris e caminha em direção a Ra. Então você fica nesse ciclo, né? E aí isso vai ter toda uma relação com a questão de ressurreição, reencarnação, vida e morte, etc., merecimento e tudo mais, todos aqueles conceitos de julgamento, de coisas certas e erradas que você fez na vida, etc. Então isso determinaria também, né, a sua escalada nesses planos espirituais. Então quanto mais coisas corretas você fizer, né, quanto mais harmônico você for com o universo, mais chance você tem de ascender nesses planos espirituais. Quanto mais coisas erradas você faz, mais preso você fica nesse samsara, né? Sobre o número 3, que ele chama de a triangulação da criação, ele destaca que a unidade é composta sempre por duas forças e, portanto, que formam essa terceira força, que é também uma unidade. Então, o 3 é 2, que é 1. Então ali surge também a ideia da trindade, né? Então isso, para ilustrar mais ou menos esse conceito, né? Digamos que existe a mãe e o pai, né? A mãe e o pai geram o filho, né? O filho é um terceiro, ou seja, a mãe e o pai são 2, né? E o filho é o 3. Porém, esses 3 constituem uma unidade, né? Que é uma família, digamos assim. E o próprio filho, ele é essa unidade trina. Por quê? Porque ele carrega elementos que são tanto da mãe quanto do pai. E, portanto, ele é o 3, que é 1, né? Então, mais ou menos esse conceito aí de trindade, etc. E ele vai dando exemplos, então, de várias trindades encontradas dentro do conceito egípcio, né? Dentro da religião, etc., dos templos e tudo mais. E então a gente tem, por exemplo, como exemplo, Osar, Osset e Heru, né? Que é Isis, Osíris e Horus. Ou como no exemplo que eu dei anteriormente, né? Nut, Shu e Geb, né? Que é o céu, o ar e a terra. E por aí vai. O número 4, que ele chama a estabilidade do 4, o capítulo, né? Ele vai falar sobre a importância do número 4, então eles já tinham eles tinham essa noção, eles tinham esse conceito, né, que a gente usa até hoje, sobre os 4 elementos, então terra, fogo, água e ar, e vai relacionar então isso a esse quaternário, né, que representa a solidez e a estabilidade, então seria usado também de forma intencional dentro de toda a sociedade. Então ele vai destacar aqui as grandes 4 cidades de ensino cosmológico, que é então Omnu, que é Heliópolis, Mennefer, que é Mênfis, Taapet, que é Tebas, e Humnu, que é então Heliópolis. E aí ele vai destacar um ponto interessante, que é que o elemento principal, né, o mais primordial dos elementos, é então entendido como sendo a água. E isso então vai ser um conceito diferente daquilo que a gente vê no esoterismo moderno, né? Onde o fogo é considerado o elemento mais sutil, né? O elemento primordial, digamos assim, nessa escala. E eles vão considerar então, segundo o que o autor trata aqui, como sendo a água, porque a água se relaciona com aquele conceito das águas primordiais de Num, né? Ou seja, o caos primordial, as águas primordiais, onde tudo surge da água.
Então a água é o elemento que a partir de si própria gera então o fogo, a terra e o ar. E ele destaca também o símbolo da criação, né, que é o símbolo de Osar, né, que é o Jed, que tem então os 4 elementos. Em relação ao número 5, que ele chama de a quinta estrela, né, capítulo, ele vem destacando que o 5 é a junção do 2, então a junção de Osset, né, que é Isis, com o 3, que é Ozer, que é então Osíris. E Osset com Oser dão então origem a Heru, que é Horus. Então isso representaria o todo, né? Mais ou menos relacionado àquilo que eu falei anteriormente, né? Sobre a questão do filho, etc., conter então os elementos do pai e da mãe e tudo mais. Sobre o número 6, o sexto cúbico, ele vem tratando que o 6 era entendido então como representando tempo e espaço. Por isso as medidas eram sempre pensadas sobre múltiplos de 6. Então nós temos 60 minutos que formam 1 hora, 60 segundos que formam 1 minuto, 24 horas do dia que são 6 vezes o 4, 12 meses do ano que são 2 vezes 6, 12 signos do zodíaco, idem. E o espaço, então, né, o volume, era representado pelo cubo, que possui cima, baixo, frente, costas, direita e esquerda. Então, isso representaria então a matéria, né? E a gente também trata do cubo como representante na matéria no esoterismo moderno, né? E então algumas imagens são representadas sentadas sobre o cubo. Seria a representação do divino sobre a matéria, do espírito sobre a matéria, né? Por isso a importância do cubo ali. Ou seja, não é algo arbitrário, não é algo aleatório ter um cubo naquela imagem sentada ali, né? Tem uma explicação que é uma explicação de um conceito de elevação, né? O espírito sobre a matéria. Em seguida nós temos o número 7, que ele chama o 7 cíclico, que ele vai tratar exatamente disso, né? De que o 7 será a união do 4 mais o 3. Então o 3 enquanto conceito do espírito e o 4 da matéria, você tem o 7 formado. Também as correlações, como 7 notas musicais, 7 dias da semana, e 7 centros energéticos e tudo mais, que ele vai relacionar esses 7 centros energéticos com a questão das escadas do Jet, né? Que é então o símbolo de Osíris. Então, Osíris seria o 7º na criação, né? Então nós temos Num, que se autogera, né? Autogerado e vira Atum. Atum então cospe Shu e Tefnut. Shu e Tefnut geram Geb e Nut, e Geb e Nut geram então Osar, né? Que é Osíris. E por fim, nós temos então nessa sequência, né, de números, nós temos na página 55. No número 8 encontramos o ser humano sendo criado à imagem de Deus. O primeiro princípio. Nossa existência terrena no 8º mundo é uma réplica e não uma duplicação, uma 8ª. Lembra que eu falei sobre a questão dos 9 mundos, 7 mundos espirituais e 2 materiais? A 8ª é o estado futuro do passado. A continuidade da criação é uma série de réplicas 8º. No Egito, o conhecido texto sarcófago de Petamon afirma: sou um que se transforma em 2, que se transforma em 4, que se transforma em 8, e então sou um novamente. Esta nova unidade, um novamente, não é idêntica, mas análoga à primeira unidade, sou um. A antiga unidade não existe mais, e uma nova unidade ocupa o seu lugar. O rei está morto, vida longa ao rei. É uma renovação ou auto-réplica. Então ele vai falando também que o 8 é então relacionado a Tehuti, né, que é então Tot, e todas as relações ali com a questão da 8ª musical, das cidades, etc, Tot, etc. Chegamos então à parte 3, que ele chama de a matriz de energia. Aqui é onde ele vai destacar a questão do Big Bang e ressaltar o entendimento sobre os Neteru, né, que é um entendimento animista, ou seja, que os Neteru permeiam tudo aquilo que existe, desde pedras até nós, seres humanos. Então não existe coisa que esteja dissociada daquilo que os Neteru ou entre parênteses, né, deuses,
são. E ele vem falando sobre essa questão de matéria e espiritualidade, né, que isso é tudo uma questão de convenção, porque em termos práticos tudo é a mesma coisa, né, e até em termos científicos, tudo é uma questão então de velocidade no qual as moléculas se apresentam, né? Então, quanto mais velozes, menos densas essas moléculas são, ou seja, mais materiais, e quanto mais lentas, aliás, quanto mais velozes, menos materiais, e quanto mais lentas, mais materiais. Então, a diferença entre espírito e matéria residiria então na velocidade das moléculas e não numa barreira, né, que distinguiria essas duas coisas. E sobre essa questão dos Neteru, né, mais uma vez ele vai destacar que, embora eles possam ser chamados de deuses, eles também são chamados de anjos muitas vezes, e que por representarem aspectos de funções divinas, eles podem ser representados de diversas formas. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, às vezes, Heru às vezes é representado como um homem com cabeça de falcão, né? E em outros momentos ele vai ser representado como um falcão mesmo, um animal. Ou, por exemplo, Tehuti, né? Que é Thoth. Thoth, ele às vezes é representado como um homem com cabeça de ibis, né? Porque a ibis fica lá cutucando a areia lá da beira do rio, etc. Então parece que ela escreve. E outras vezes ele é representado como um macaco. Tem mais. Ampu, né, que é Anubis. Anubis às vezes é representado como um homem com cabeça de chacal, às vezes ele é o próprio chacal, ou seja, a forma pouco importa, né, porque a imagem na verdade serve para representar uma ideia, né, desde que aquela forma esteja relacionada à ideia, obviamente. Então, assim, falando assim, a gente pode achar que é uma coisa distante de nós, mas na verdade a gente sabe o que é isso porque a gente faz isso até hoje, né? Você vê, por exemplo, quando a gente quer falar sobre uma pessoa que é falsa, né? Que te pega ali na surdina. Fulana de tal uma cobra, fulana de tal uma jararaca, né? Ou seja, a gente está relacionando o conceito que a gente tem de um animal, né? Que é a cobra, com o comportamento de uma pessoa. É a mesma coisa, né? A ideia é exatamente a mesma. Aqui em seguida ele vem falando sobre alguns deuses, né? Então ele vai destacar aqui Ra como aquele que é tudo, então ele vai trazer a Eneda, que é toda aquela sequência, né, que eu já falei várias vezes aqui sobre Num, Atum e etc. E que isso tudo totaliza o 9 então que é Bast, né, Bastet, né, aquela deusa gato, ou seja, o gato então representaria esse conjunto todo, e aí por isso também teria aquela coisa que aqui no Brasil ficou 7, mas no exterior é 9, né? O gato tem 9 vidas, ou seja, essa relação do 9 seria então esses 9 deuses que relacionam, então, e são simbolizados pelo gato. Quando ele fala de Thoth, ele vai falar sobre a importância do nome, né, para o egípcio, então tudo tem um nome, né? Então muitas vezes as coisas têm um nome externo e um nome secreto, então se você sabe o nome verdadeiro daquilo, você tem um controle sobre aquilo, né? Então, e a importância da criação enquanto fala, né? Então as coisas se criam a partir do momento da fala. Destaca também Ptah, né? Que eu falei anteriormente sobre a relação com Pitágoras, então, que é o deus deus ferreiro, né? O deus das construções e etc. E também relacionado às artes, tudo aquilo que era construído, né? E no sincretismo vão chamar ele de Vulcano e tudo mais, que é Vulcano para os romanos, né? De Osar, né, que é Osíris, como o homem primordial. Então, a gente viu sobre a questão das trindades, né, do conceito trino. Então, por exemplo, a gente viu que a sequência de criação dos deuses, nós temos, né, na ponta ali, Nut e Geb, né? E aí, quem separa Nut de Geb? Quem separa Nut, ou seja, o céu da terra, Nut de Geb, é Shu, o ar, né? Aí são uma trindade, mas Nut e Geb, eles transam, né? E quando eles transam, eles têm um filho. Quem é o filho? Osar, ou seja, Osíris, o primeiro homem, né? O homem primordial. E toda a relação que você faz a partir disso, né? De Osíris como, então, o primeiro morto, né? A primeira múmia. E então, aquilo que eu falei antes também, de que
quando você é um morto, você é Osíris, né? E todas essas correlações que se fazem a partir disso. Aqui ele vai falar também sobre Osset, né, que é Ísis, ou seja, o trono, ou seja, a grande mãe, né, onde tudo se assenta, digamos assim. E, e as várias relações que existem com calendários e sobre a questão da estrela Sirius, né, e a importância da astronomia para toda a conjuntura social ali, relacionando também com a questão de Ísis. Por fim, então, ele vai falar de Set, né, que é Tifon para os gregos, né, que é então a força opositora. Mas ele vai destacar que isso para os egípcios não era um problema como é para os cristãos, por exemplo, nessa coisa, esse dualismo abraâmico, ele enxerga o outro, né, sempre como um inimigo a ser vencido, né, como uma força maléfica a ser derrotada, algo que está o tempo inteiro ali numa guerra, num confronto, né, esse pensamento binário e tudo mais, que a gente vê até os dias de hoje influenciando a nossa sociedade, né? O outro, se ele é diferente de mim, ele precisa ser eliminado, né? Ele precisa ser combatido a todo custo. E o que o autor vai falar enquanto conceito de Set, né, é que embora ele seja a oposição, ele é a oposição necessária, ele é o atrito, né? Então você precisa, por exemplo, da sensibilidade ao pisar no chão, né? Ou seja, a sensação do atrito, para você ter noção de que você está pisando, para você saber que você não está, por exemplo, caminhando no ar e tudo mais, e vai cair. E todas as questões relacionadas àquilo que se opõe, por exemplo, você mete a mão no fogo e você sente o calor, e o calor te queima. E isso é necessário, para quê? Para que você não perca a sua mão, porque senão sua mão virá cinza, né? O frio, quando a temperatura está baixa, você sente o frio. Por quê? Porque para que você é o sinal para que você se proteja, né? Você proteja seu corpo, para que a sua temperatura não caia muito e você não morra congelado. Então, 7 representa a força de oposição, mas é a força de oposição que é necessária, mesmo naquilo que seja totalmente contrário a nós, né, que vai ser então representado por 7. Isso nos faz refletir também sobre aquilo que nós somos. Então, mesmo no campo das ideias, né, por que é importante que tenham pessoas que tenham ideias diferentes das nossas? Para que a gente tenha mais consciência das nossas ideias, para a gente saber se as nossas ideias estão de fato certas ou erradas, etc. Então, 7 é a força que, quando entendida como necessária, ela nos livra do sectarismo, né? Nos livra da idolatria, da loucura e de todas essas maluquices que a gente tem visto aí, obviamente ao longo de toda a história, mas acho que hoje isso está bem evidenciado em termos políticos, etc. Não só aqui no Brasil, tá? Mas em termos mundiais. Parte 4, que ele chama de a réplica universal, ele vai destacar o conceito de que todas as partes do corpo são então relacionadas aos Neteru, né? E isso também a gente vai ver, né, em termos astrológicos, etc. Ele vai falar também sobre a questão da astrologia, da acupuntura, vai relacionar isso, né, com os conceitos dessas ciências, desses conhecimentos ocidentais também vão tratar desses aspectos, né? A astrologia a gente tem bem isso marcado, né? As relações dos signos com as partes do corpo e tudo mais. Mas o interessante aqui, vou destacar na página 92, que ele fala assim, destaque para quem é telemita, né, e para quem já foi na missa gnóstica, né, da Otto. Então aqui vai um texto que é interessante, né, do papiro de Ani. Meu cabelo é Num, meu rosto é Ra, meus olhos são Het Heru, minhas orelhas são Wet, meu nariz é aquela que governa sobre sua folha de lótus, meus lábios são Ambu, meus molares são Selket, meus incisivos são Osset, meus braços são Ram, o senhor de Mendes, meu peito é Net, minhas costas são 7, meu falo é Ossar, minha barriga e minha espinha são Sekhmet, minhas nádegas são o olho de Horus, meus quadris e minhas panturrilhas são Nut, meus pés são Ptah. Não há nenhum membro meu que não seja um Neter.
e Terut é a proteção de toda a minha carne. Não há nenhum membro meu que não seja um Neter. Ou seja, na missa gnóstica nós temos não há parte de mim que não seja dos deuses, né? Então você vê a correlação aí com esse texto. Aqui ele vai falar também sobre o corpo astral e a relação, né, com os planos, que é como eles vão considerar que, da mesma forma que o nosso corpo físico é constituído de várias coisas, né, os nossos corpos sutis, eles também são constituídos de várias partes, né, digamos assim. Que aí que a tradição vai se referir como outros corpos. Bom, a gente vai tratar dessa parte dos corpos, né, num outro livro que eu vou trazer especificamente para falar só sobre esse conceito dos corpos, de acordo com a percepção egípcia, né? Mas vale ressaltar aqui que ele fala do Ba, né, que é a parte imortal, o Ka, do Kaibit, o Ku, o Ak, o Ab e o Seken. Então nós estamos falando de 7 corpos, né? Na parte 5, que ele chama de harmonia social, a gente vai falar muito rapidamente agora sobre essa parte, justamente porque essa parte trata mais justamente disso, né? Da função social das pessoas, então das profissões. É lógico que a gente está falando de uma sociedade, né, que tinha uma relação muito íntima com a questão religiosa, então, né, vai haver sempre uma referência a essa questão religiosa, mas ele vai destacar que a sociedade era pautada por um registro matriarcal, ou seja, os registros dos filhos eram feitos em cima das mães, né? Dificilmente o nome dos pais aparecia. E sobre a profissão geralmente ser seguida, né? Aquela coisa de pai para filho. Sobre a função do faraó, o faraó não era entendido como um líder no sentido de um déspota, né? De um indivíduo que obrigava as pessoas a fazerem coisas, né? Mas que ele era um representante dos Neteru na Terra. Então ele tinha a função de não apenas governar, né? Mas de fazer esse intermédio. Então ele era o sumo sacerdote. Então ele tinha obrigações religiosas que mantinham a sociedade em harmonia, né? Era ele que era incumbido do grande contato então com os Neteru. Ele vai falar sobre o conceito, né, do sacerdote, dos indivíduos que... Porque como a gente está falando de onde tudo é interligado, né, onde tudo se relaciona, então existia obviamente um pensamento de que a magia era algo muito, muito importante, né, nessa sociedade. Então se você tinha algum tipo de desarmonia, você tinha que se harmonizar. E muitas vezes essa harmonização tinha que se dar com os outros planos. E entendia-se que alguns indivíduos tinham contato, né, mais facilitado com esses outros planos, que eram então os sacerdotes, né? Então os sacerdotes tinham essa função de harmonizar as coisas. Então a gente está falando de magia mesmo, de trabalhos de magia que eram feitos e tudo mais, né? Que as pessoas se relacionavam com esses sacerdotes. Sobre o templo, né, não ser um local de adoração pública, mas um local exclusivo para a morada dos Neteru, ou seja, você não ia para o templo, né? Você não entrava no templo que era dedicado ao Neter, né? Ao Deus. Isso não era de acesso público, isso era algo exclusivo dos sacerdotes. Você muitas vezes tinha o seu altarzinho dentro da sua casa, mas o templo servia como uma fonte de energia para a sociedade como um todo. Então ele precisava ser mantido porque ele era uma espécie de assentamento, né, em proporções gigantescas, né, porque ele nutria toda a energia da cidade. Ele termina essa parte falando de astronomia e sobre a questão da mudança das eras zodiacais e etc. Parte 6 ele chama de a viagem terrena. Aqui ele vem falando sobre o entendimento de que o ser humano tem uma função atribuída a ele nessa existência, então a gente não está aqui por acaso, né? E então se a gente não cumpre isso, a gente então se mantém no ciclo, né, das esferas ali inferiores, né, que a gente viu de plano material aqui, né? Então isso dificulta a nossa ascendência nesses outros planos mais sutis. Destaca que nós não nascemos pecadores, né? Mais uma vez fazendo um contraponto aí à percepção abrâmica de mundo, mas que tudo é pautado por nossas ações. Então, se você tiver ações positivas voltadas para a harmonização com os Neteru, né, você vai ter uma vida mais harmônica. E se você não faz isso, você tem uma vida desarmônica.
E que toda essa questão do conceito animista, né, presente na religião fazia deles um povo bastante pacífico, né? E também preocupados com o meio ambiente e tudo mais. É interessante a gente notar essa oposição em relação às religiões abraâmicas, né? Quando você tem religiões que dizem que o mundo é pecado, né, onde tudo do mundo é pecado, é lógico que você não vai dar uma importância para o mundo, porque o mundo é ruim, né? Então você vê que o paganismo, nessas religiões antigas, elas tinham uma preocupação com a natureza porque tudo era visto como Deus, né? Quando surge essa questão desse Deus único, né? Essas religiões judaicas, cristãs e muçulmanas que enxergam o mundo como o demônio em si, né? Então você vai ter uma despreocupação com a natureza. Então você vê claramente, seja consciente ou inconsciente, né, um processo de degradação de tudo aquilo que é natural. Justamente por quê? Porque não há uma preocupação, né, com o meio ambiente, porque ele é visto como algo ruim. Na parte 7, que ele chama Indo para Casa, aqui ele vai destacar a parte do julgamento, né? Então as 48 sentenças, né, que o indivíduo tinha que proferir quando ele ia para o julgamento. Então vou falar de forma bem geral sobre isso, né? Você morre, né? E quando você morre você vai para o julgamento, né? E aí tem lá uma balança, que uma pena, e o seu coração é pego por Anpu, né, por Anubis, e ele é pesado. Se o seu coração for mais pesado que a pena, você é condenado, né? E o máximo da condenação é você ser condenado à não existência, né? Então você era dissolvido, né? E você tinha que proferir então 48 sentenças, que alguns vão dizer que influenciaram os 10 mandamentos da Bíblia, porque alguns são praticamente a mesma coisa, tipo, não matei, não roubei e etc. A frase é diferente, mas a ideia é basicamente a mesma. E você tinha que falar isso, né? E tinha que ser real, né? Embora eles fizessem feitiços para tentar burlar isso, né? Então tinha o escaravelho do coração, né, que botava na intenção de meio que tentar burlar isso. Era um feitiço que se fazia e etc. Bom, mas a questão toda o conceito base era esse, né, de você proferir essas coisas de modo que para você ser, então, não ser condenado, né? E chegamos então à última parte, que é a parte 8, que ele chama de uma nova oitava. Então vem falando sobre as questões, né, científicas e correlacionando isso com o conceito que é médico, de que nós passamos pelo Big Bang, né, que seria então o momento da criação. Então nós teríamos o Big Crunch, né, que é o momento da compressão. Então o universo ele se expande com o Big Bang, ele se comprime com o Big Crunch, né, e ele volta a se manifestar com o Big Bounce, né? Então ele vem tratando desses conceitos. E então o livro termina com o glossário, bibliografia e as fontes consultadas. Chegamos então à conclusão. O livro é leve, fluido e introdutório, mais preocupado em dar uma visão geral sobre a cosmovisão egípcia do que se aprofundar em cada detalhe dos conceitos e etc. Ele insiste em dizer durante todo o livro que todo o conceito, os conceitos egípcios são verificáveis através desse povo que vive até hoje, que são os Balad. Que muito daquilo que consideramos grego, na verdade, é de origem egípcia. E a meu ver, que como todo livro, né, de egiptologia e etc., ele deve ser lido como fonte adicional e não única. Então, é sempre importante que, quando a gente está falando de sociedades antigas e tudo mais, a gente sempre ter mais de uma referência, né? Nenhum autor é dono da verdade. E eu considero esse livro aqui muito interessante. Eu não sei qual seria a opinião de egiptólogos, mas me parece um livro bastante verossímil sobre muitos aspectos. Então eu acho que é uma fonte confiável, né? O Mustafa, alguns amigos que eu tenho que são egiptólogos, etc., se referem a ele de forma positiva. Então eu acho que é um livro bastante interessante. Eu tive a oportunidade de estudar hieróglifos na UERJ, inclusive com o irmão Frater Kif, e ele me deu esse livro aqui de presente. Ó. Obrigado, Frater. E esse livro aqui, Egípcio Hieroglífico,
né, A Gramática é Fundamental do Egípcio Hieroglífico, é do Gurgel Pereira. Esse aqui é um livro português, da editora Chiado. Bom, para quem tem interesse em estudar, para saber como ler, né, os hieróglifos. Então, como a gente não vai fazer resenha desse livro aqui, mas para quem tem interesse, esse livro já tem uma nova edição, revisada e ampliada e etc. Então é interessante que se você for comprar, você compre essa nova edição. Mas, de qualquer forma, essa aqui também é válida e, bom, é isso, né? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.